Olá a todos, estão com vocês o quinto episódio da série Atualidades do Filosofia Renan com o professor Renan Carrillo, e desde já agradeço pela atenção. Deixe aí o seu joinha, também convido a deixarem ali os seus comentários no vídeo. Extremamente importante os comentários, tanto para concordância e discordâncias, e também sugestões para futuras temáticas aí e reflexões dessa série de atualidades. Também convido a conferirem lá no Instagram Renan Carrillo Zero algumas reflexões filosóficas acerca da vida, acerca de temáticas filosóficas. Sapere aude, ouse saber, vamos espalhar o conhecimento, vamos disseminar reflexões. O conhecimento ele é público, é para todos, e por de fato aí inscreva-se no Filosofia Renan e compartilhe os vídeos. Na temática ou nas temáticas de hoje, refletir aí rapidamente algumas ligações de ideias acerca de um tema que já está sendo discutido aí bastante, já foi, acredito que o tema já foi bem explorado nos canais de televisão, nas redes sociais, muitas reflexões a favor ou contra, e aqui eu vou trazer uma dimensão dos números com uma parte de opinião, sim, sobre o próprio tema, e aí é exatamente sobre a questão da Copa América. Você fala, não, mas de novo sobre esse assunto, não vou entrar no mérito de algumas narrativas. Que interessante, né? Agora tem alguns grupos no Brasil que o pessoal descobriu essa palavra narrativa, agora tudo é narrativa. Não, vou tratar das questões acerca dos acontecimentos sociais dentro de uma dimensão do próprio impacto do corona, do Covid-19 na nossa região, pensando não só Brasil, mas os países que aqui estão que são os nossos vizinhos aí. E dentro dessa dimensão, não é apenas ficar fazendo uma reflexão muito rasa sobre um assunto, apenas concatenando algumas ideias aí. Inicialmente a Copa América ela não teria a sede no Brasil, era ali Colômbia e Argentina, e como alguns aí já devem ter acompanhado, a Colômbia passa, desde o início de maio, ali dia 3 de maio, passa e ainda está passando uma crise social, uma crise política, uma crise, podemos assim chamar de uma crise econômica, e isso tudo teve início ali na cidade de Cali, no dia 3 de maio, e aí tem uma catarse social, e toda a dimensão, a proporção disso é exatamente no movimento da população acerca da continuidade de programas sociais. O presidente Ivan Duque pediu que o Congresso tirasse da pauta de votação o projeto de lei de reforma tributária para que ele fosse revisado, porque teria ali uma carga tributária, o aumento dessa carga em partes da população que seriam afetadas, e da mesma forma, paralelo a isso, corte de alguns programas sociais. Então o questionamento foi exatamente acerca disso. Também entrou na discussão exatamente uma análise de uma economia mais igualitária, exatamente dessa questão da reforma tributária. Olha, vejamos bem, uma reforma tributária ela tem que ser feita, mas para quem que ela vai ser feita, como ela vai ser feita, quais são os mecanismos, os instrumentos econômicos que vão ser levados em consideração para que isso seja feito de uma forma que reflita justamente para a população. Quando eu falo justamente,
para os ricos e para os pobres, né? É uma discussão, e essa é uma discussão, né, de reforma tributária, vai ser uma das temáticas de atualidades ao redor do mundo, né? É uma grande discussão, né, dos sistemas, né, dos sistemas mais liberais, dos sistemas mais conservadores. Enfim, essa é na parte da economia, uma reforma policial, né, tendo em vista que essa desconfiança dos militantes, dos manifestantes, daqueles que estavam ali nas ruas, né, de algumas cidades, de várias cidades na Colômbia, que vai além desse modelo econômico e se manifesta também contra as forças de segurança. E essas forças de segurança é uma instituição chave em um país que tem 60 anos de história de conflitos armados, né? Tem o grupo, as Farc, né, que tem essa questão desde da Guerra Fria. Então tem toda uma discussão, né, que a polícia colombiana faz parte do Ministério da Defesa, então tem essas ligações. Depois, melhor implementação do processo de paz, é exatamente essas discussões acerca desse projeto, né, a questão do narcotráfico, enfim, tem uma dimensão, né, uma raiz, uma discussão que poderemos aí explorar em outros vídeos, mas isso é uma das motivações de não ocorrer na Colômbia e né, o outro país que teria como sede, né, a Argentina, não vai ser como nós já sabemos agora, não vai ser na Argentina, mediante uma questão de uma crise econômica, uma crise política e a própria questão da pandemia. E aí, sobrou para quem? Né? Para o Brasil. Né? Eu, propriamente dito, Renan, não vejo que seria o melhor momento. Né? Não estou fazendo aqui comparativo com nenhum dos outros campeonatos, porque aí a gente vai nivelar bastante a discussão, vou fazer uma relação com dados, a própria questão da pandemia. E assim, o Brasil é o segundo em mortes por Covid entre os países da Copa América. Você fala, tá, ele é o segundo em mortes, e não estou dizendo de mortes absolutas, porque quando nós trazemos a questão da morte absoluta, até por questão populacional, né, se nós pegarmos aí vários países e juntar a população, dá para colocar dentro do Brasil, não estou analisando, né, até pela questão dos aspectos continentais do nosso país, mas o que coloca em segundo em mortes, né, é pela essa média agora que está sendo tirada recentemente. Aí você pega um país igual o Peru, né, que é o primeiro que está liderando, vamos ver já comentários sobre a questão do Peru. O Peru tem 186 mil mortes, e é exatamente, né, nessa questão dessa 186 mil mortes, você fala, e aí? Né, como que está o país? Né, como que estão lidando com essa situação? Né? O governo peruano, pensando, né, nessa questão, né, ele aprovou, né, foi colocado aí um mega pacote, né, foi anunciado um mega pacote econômico do governo peruano para combater o coronavírus, né, o impacto da crise do coronavírus, né, e serão mais de 25 bilhões de dólares, ou seja, 130 bilhões de reais, o equivalente a 12% do PIB. E aí é o estímulo, né, são subsídios do governo, acreditando, né, que ele vai ter esse subsídio do governo incentivando a economia, a parte de infraestrutura, a parte de turismo, enfim. Né? Então é uma questão que afeta. Então peguei Colômbia e Peru, porque eles estão passando por questões críticas nesse momento. Então saiu, né, da Colômbia, saiu ali né, sai da Argentina e também passa pelo momento de crise. E aí vem só um questionamento. O nosso país está no momento de uma crise sanitária. Dá para entender, né, ou pelos discursos diretos e indiretos, que está tudo bem, né, mas não está tudo bem. Se nós colocarmos numa proporção, né, de analisar, olha, está tudo bem? Não está tudo bem. E nós temos uma questão sanitária da própria ineficácia das estruturas, né, federais e das estruturas estaduais no combate, né? E essa curva ela poderia ter sido achatada,
o pessoal vem com esse discurso, mas muito mais esse discurso é proveniente da mídia e não necessariamente do mundo científico, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta onda, numa linguagem mais para tentar produzir um impacto de conscientização das pessoas. No entanto, ao olharmos para o nosso país, vemos que esse impacto não surte tanto efeito. Mas tratando essas questões de números, né? Falei do Peru ali, 186 mil mortes. A questão da crise social, política, econômica na Colômbia, também uma crise ali na Argentina. Temos outros países participantes. Se nós formos pegar pelos dados, né? Já que eu mencionei a questão do próprio Covid, o que é interessante a analisar de pessoas que foram vacinadas pelo menos uma vez. Então o Brasil tem 22%, quase ali nos 23%, isso em 6 de junho, de pessoas vacinadas pelo menos com uma dose, certo? Se nós formos ali para o Chile, 58%. Claro que se nós formos analisar as questões logísticas, as questões territoriais, geográficas dessa dimensão, né, mais a competência do governo chileno para esse combate, então temos esses números. Nós fomos aqui para Estados Unidos, isso estou falando de uma dose, né, o Canadá, olha a eficácia. Agora, se mudarmos aqui no mapa, fully vaccinated, né, totalmente vacinados, ou seja, com 2 doses, o Brasil tem 10%. Né, pensando, né, na tão dita, né, chamada cortina de imunização ou barreira de imunização, talento. Né? Aí vem sempre aquela dinâmica da análise do copo com água, né? Se o copo está meio cheio ou está meio vazio, se está bom. É claro, as pessoas estão sendo vacinadas, ótimo, maravilha, poderia ser muito mais eficiente, com certeza. E essa eficiência vem de uma crença política, vem de uma crença científica da prática disso. E se formos comparar com outros países, olha lá, o Chile agora, ele tem 58% de pessoas que já receberam uma dose, pelo menos, agora totalmente 44%. Vamos pegar ali, proporcionalmente, né, comparado aos Estados Unidos, mas não em termos de população absoluta, o Chile ele vacinou mais. Só que tem a população chilena cabe ali dentro de um estado em termos de proporção. O que isso quer representar? Né? Aí vem a questão, 41% nos Estados Unidos que está atrás, mas pela iniciativa e pelo ritmo de vacinação, vai dizer que vacina-se mais pela eficácia e as medidas públicas de prevenção, né, no próprio Estados Unidos elas atingem mais pessoas proporcionalmente do que no Chile. Se nós formos analisar no Peru, vejam bem, faz 186 mil, agora só 3%. Você fala proporcionalmente isso no número absoluto, né, indica que o ritmo está lento. E assim como o nosso país, o ritmo ele está lento, está aquecendo, né? Foi feito um anúncio em rede nacional de que todo mundo vai estar vacinado até o fim do ano. Se isso for verdade, estou dizendo que seja, se isso for uma verdade, que bom que seja assim. Os números aqui mostram que está lento, até se nós formos analisar da questão de doses. Nós vamos pegar pelas doses, você pega lá aos Estados Unidos, isso quer dizer o quê? 90%? Vamos ali, 90%, né, isso por pessoas, né, por 100 pessoas, desculpem. Então é alto, muito alto. Você pega o Canadá, muito alto também. Você pega pelo Chile, olha, proporcionalmente, número de doses administradas por 100 pessoas. Você falou, Renan, o que isso quer dizer por 100 pessoas? Qual que é a dimensão disso? Em termos demográficos, né, você atinge nesse ritmo alto o seu nível de alcance do programa de vacinação das pessoas de imunização, ele é mais alto e mais eficiente. Se nós formos para o Brasil, 33 é baixo, pelas proporções daquilo que nós precisamos atingir para imunizar
a população, certo? Dessa questão de explicando melhor, eu convido vocês até verem um vídeo, foi de uma live com um especialista, né, sanitarista, o Dr. Gonzalo Vecina, ele falou muito sobre isso, né, em termos da eficácia por 100 habitantes, né, 100 pessoas, esse ritmo. Então o ritmo no Brasil mostra que é um ritmo, eles sempre vão colocar aquela estimativa que é o que mais vacina no mundo, um dos que mais vacina no mundo, desculpem, mas ele vai fazer uma explicação. Eu quero saber a eficácia do número de pessoas, como que esse processo de imunização está sendo feito junto com as medidas preventivas e não medidas que vão desestimular as pessoas a não respeitarem, né, as mesmas medidas. Mas voltando aqui aos dados, né, aos fatos, às estatísticas. Depois o que nós temos? Aqui nesse outro mapa aqui, o número de mortes. 473 mil mortes, isso no dia 6 de junho. Nós somos aqui, olha lá, novamente, o Peru, olha lá, 186 mil. Colômbia, 91 mil mortes, então são números altos, né? Esses países que estão com esse, né, como já mostra aqui nessa barra aqui embaixo, são países que estão mais próximos de 1 milhão. Então você pega os Estados Unidos, quase aí, né, atingindo 600 mil mortes, mas em termos, né, um país com mais de 300 milhões de habitantes, é muita coisa. Você pega a Rússia, então evidentemente países com maior número de pessoas teriam ali proporcionalmente, até pela contenção do vírus, né, teriam um número de mortes maior. E aí, olha lá, México 228 mil, nós somos aqui, ó, na Argentina 81 mil, né, 81 mil mortos pela questão do Covid. Então temos essas dimensões dos números. Você falou, Renan, o que isso impacta em toda essa análise? O Brasil não é o momento, né, para uma questão de um torneio. O que o pessoal está questionando do próprio valor, né, que vai ser destinado para isso. E o que tem? A Conmebol ela tem o dinheiro levantado, né? Ela tem o caixa dela para realizar a Copa América. Ela usa dos seus próprios fundos junto com patrocinadores para realizar esse evento. Algumas pessoas vão colocar, e de forma errada, às vezes colocarem nos jornais, que o dinheiro vinha somente do governo federal, e não é bem por aí. O que tem, né? Vai ter gasto federal, né? Vai ter gasto do nosso dinheiro para a realização desse evento, certo? Mas vamos lá, 629 milhões de reais vão ser investidos a partir da Conmebol, certo? De iniciativa dela. A iniciativa pública, né, do governo federal ainda não foi anunciada, não temos transparência acerca disso até o exato momento. Você fala, vai ter gasto? Sim, porque uma vez que o país ele vai sediar um evento, seja ele de um porte nacional ou internacional, tem questão de infraestrutura, tem questão da própria logística, tem questão de segurança pública, tem questão de turismo, tem questão de saúde, enfim. Então tem todas essas dimensões. Acredito que logo aí o governo vai estar comunicando a imprensa para que a população tenha a noção sobre isso, né, o que vai estar sendo feito. O que aconteceu, né, uma atualização, a Argentina, não sei se isso vai permanecer, a Argentina ela vai ficar na Argentina 24 horas, é uma determinação da Conmebol, ela se apresenta na sede, e se apresentando na sede, depois ela joga e volta para a Argentina. Os demais países vai ficar a critério deles, se eles querem realmente viajar para o Brasil ou eles vão querer ficar ali na sede. Até por questão de logística, né, vai ser mais prático, e questões logísticas, né, financeiras vai ser mais práticas ali para os argentinos. Enfim, existe essa possibilidade.
E uma outra questão, né, pensando, né, é de se pensar, né, de tudo que está acontecendo no nosso país, né, da dimensão, né, daquilo que de fato nós temos que analisar, né, o país ele está nesse oba-oba todo, né, o pessoal está falando em questão de que o país está em crescimento, tudo, né, mas há ressalvas, né, sempre vou pensando aí nas ressalvas, né. Então tem esse relatório aqui, achei esse relatório bem interessante. É um relatório que traz uma dimensão acerca do país em termos das suas desigualdades, né? Então todo e qualquer dinheiro, seja ele qual for, qual o dinheiro que seja que for gasto para aplicação, né, de eventos, deveria ser revisto em um momento que as verbas precisam ser destinadas ao que realmente importa. E aí tem esse relatório, eu já comentei em um outro vídeo sobre o país, né, sufocado, agora nesse país estagnado, né, um retrato das desigualdades brasileiras, né, e isso é de 2018, né, da Oxfam, né, vou deixar na descrição do vídeo essa, o link para o acesso, e aí traz exatamente, né, o gráfico Gini analisando, né, como que a desigualdade ela se alastra ainda pelo país, né? Então pontos, né? O cenário geral ali a partir de 2017 e 18, né? O Gini de renda per capita está estagnado. Você falou, Renan, mas o que é esse Gini do Gini Geno? Eu falei, não, pessoal, né? O que mostra aqui? Quanto mais próximo do um, melhor ele é. E quanto mais longe do um, pior é. Então, o que nós temos aqui nesse, né, do índice de Gini, pensando aí em uma dimensão de cores, né, no mapa mundial. Os países ali, amarelinhos, mais verdes e o verde mais escuro, estão com o índice de desenvolvimento humano, né, o índice de desenvolvimento social, uma distribuição de renda melhor. Então, o que nós temos ali? O Brasil em laranja, então está longe, né? Então, a desigualdade intensa no nosso país ainda persiste, né? E juntamente, como que esse gráfico ele é colocado, né? É levado em conta a questão da renda e a população, né? Tem esse gráfico de Lawrence, depois também vai ter um dos vídeos, né, sobre a atualidade, vai ser exatamente sobre isso, nessa questão, né, o que é tratado, né? Então o Gini é indicado nessa curva de Lawrence, que tem como base essa distribuição totalmente igualitária de renda, representada pela linha de cor preta, como vocês podem ver aí no gráfico, enquanto a curva de Lawrence de cor azul representa a desigualdade de renda, né? E é pela essa curva de Lawrence, o índice de Gini é que calcula a diferença entre a área da mais perfeita distribuição de renda e aquela que de fato acontece, ou seja, uma mais perfeita distribuição, aquilo que de fato está acontecendo, uma perspectiva, né, o que potencialmente poderia estar acontecendo. Então, é o questionamento, né? O nosso país ele passa ainda por momentos, né, sucessivos, né, as reformas políticas, né, que vêm sendo feitas desde 2015, né, com essas mudanças de governo, elas vão demorar um pouco para surtir esse efeito necessário. Depois, regressão na equiparação de renda entre mulheres e homens, né? Então nós estamos aí nesse processo, né, essa desigualdade, 40% mais pobres, piores que a média, regressão na equiparação de renda entre negros e brancos, aumento da pobreza, aumento da mortalidade infantil, Brasil de 10º para 9º mais desigual, e aí, né, as desigualdades de renda, né, elas vão sendo analisadas. Você fala, isso são dados de 2016, 2017. Se esses dados eles fossem analisados agora, nós teríamos um cenário que a tendência era de ter agravado mais, né? É uma sucessão de acontecimentos. E depois, né, nós temos aí um outro relatório, né, que acho interessante que também trazer, já para finalizar essa nossa reflexão, também da Oxfam, né, no próximo vídeo aí
vamos estar analisando mais a fundo, né, essa pesquisa da Oxfam a respeito dessa, né, desigualdade. O que aponta? Olha lá, saúde como prioridade, ainda mais agora no momento que nós estamos vivendo. A saúde tem que ser prioridade. E que apontou 62% dos brasileiros acreditam que ter acesso à saúde é uma das 3 principais prioridades para uma vida melhor, ao lado de estudar e fé religiosa, né, a esperança do povo, né, de melhorias. E defendem a universalidade para atendimento em postos de saúde e hospitais, ante 72% em 2019. Então teve aí um crescimento, né, de acreditando, embora o SUS, ele, né, no papel, né, nas suas ideias, ele contemple sim o direito, né, fundamental do ser humano, né, a prática, né, como que as políticas públicas, né, realmente elas acontecem, né, são diferentes. Mas fica aí, né, essa reflexão acerca da saúde, né, dessa questão que o país está estagnado. Se um país estagnado, um país sufocado, isso não é discurso pessimista. Se assim ele está, deveria rever, né, certas posturas mediante o momento que nós estamos vivendo, certo? Então, seriam essas análises, esses levantamentos de dados. O espaço é à vontade para concordâncias e discordâncias, sempre tendo como intuito levar o conhecimento e provocar discussões. Muito obrigado pela atenção e até o episódio 6.